Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 176, esse é o vídeo 177, Nosso Lar, Chico Xavier, tema Vampiro, capítulo 31. Então já estamos praticamente encerrando esse capítulo. Então, e endereçando-os dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enfermo ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Acompanhou-a o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos. Imagine, o nosso irmão Paulo, o acompanhou por longos minutos. Que tristeza, né? Um ser nestas condições, doente, enferma, perturbada, translouca, alucinada. E pode ter certeza de que irmão Paulo, a intenção dele ali era a razão, bom senso, amor por ambas as partes, porque é preciso entender uma coisa. Vamos ver se você consegue entender. Irmão Paulo, conhecedor dos desígnios de Deus, ele tinha conhecimento de que, se ele permitisse a ela, ser abrigada ali, podia acontecer várias coisas. Ela podia se prejudicar muito. Por quê? Porque ela, cega, de bom senso, ela podia, dentro daquele departamento ali, da Câmara de Retificação, ela podia agravar mais ainda a tua situação espiritual evolutiva. Porque ela ia cometer vários delitos ali dentro, achando que estava agindo corretamente. E, ao mesmo tempo, aqueles prejudicados por ela dentro da Câmara de Retificação, que não tendo nada a ver com isso, podia partir para cima dela também, se prejudicando. Então ela podia se prejudicar, ela podia prejudicar, como também ela podia fazer com que outros seres também auto se prejudicassem. É mais ou menos assim, ó. Vamos tratar aqui conforme aqui na Terra. Existem leis aqui na Terra que têm que ser cumpridas. Por exemplo, tem alguns criminosos que são colocados em celas separadas. Você sabe disso? Tem que ser colocados em celas separadas, porque se coloca eles no meio ali de várias facções, aquelas facções matam ele, complicando mais a evolução dele, complicando a evolução daqueles que o mataram, Então é nesse sentido. Então olha só para você ver. Então acompanhou-a o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos. Eu fico a imaginar que não passava naquele momento na cabeça do nosso irmão Paulo. Que não passava na cabeça dele.
Quais os pensamentos dele naquele instante? O sentimento dele? Aquele sentimento de bom senso, de amor, de carinho. Provavelmente ali ele, né, estava mentalmente orando por ela, rogando ao Pai que a assistisse. Porque, afinal de contas, era uma irmã dele em processo de evolução. Ele não queria vê-la naquelas condições, mas não foi ele que a colocou naquelas condições. Foi ela que construiu aquilo na vida dela. E pode ter certeza que se ela batesse ali redimida, o irmão Paulo iria socorrê-la. Agora, como ela ainda não se redimiu, ela precisava perambular para lá, para cá, porque nas condições que ela se encontrava, ela não podia ser atendida naquele hospital. Seria a mesma coisa, pensando da seguinte forma também, ó. Tem uma pessoa com... Eu vou usar esse termo só para simplificar. Tem um paciente com Covid, não é? Então vejamos. Você acha que você vai conseguir entender. Tem uma pessoa com Covid. Aí, esse paciente chega a um hospital, o médico pega e fala assim, não, vamos atender você sim, vamos colocar você lá na UTI. Aí uma enfermeira fala assim, mas doutor, lá na UTI? O senhor quer dizer UTI para quem está com Covid, né? Não, vamos colocar lá na UTI junto com os outros pacientes que não têm Covid. Mas doutor, ele vai contaminar? Ah, não preocupa não. Esquenta a cabeça não, não vai contaminar nada. Daí 2, 3 dias, todos os pacientes lá daquela UTI apresentam um quadro de Covid. Graças à imprudência do médico que o obrigou lá naquela UTI. Aí você me fala assim, Luiz, mas então qual que seria o meio então? Abandonar esse paciente? Não. Não. O médico ali pega, cria um departamento, igual quando aqui na Terra, né, existiu o Covid, uma ala só para quem tem Covid, UTI para quem tem Covid, quarto para quem tem Covid. Então os enfermeiros todos com máscaras, luva e tudo bem. Isso aí é prudência, isso é bom senso. Agora pega quem está com Covid e põe no meio dos departamentos, contamina todo mundo. Isso não é caridade. Isso é falta de caridade, né? Acompanhou o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e voltando-se para nós acrescentou. Olha o que ele acrescentou. Observaram o vampiro? Olha só. Narcisa, André, Justino, vocês observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. Mas, gente, ela exibe a condição de criminosa. Ela exibe a condição de criminosa. Matei, sim, porque eu pratiquei caridade. Para com aquelas? Não, que isso, eu pratiquei caridade. E ao mesmo tempo ela se declara inocente. Mas você consegue entender que ela exibe essa condição de criminosa e declara-se inocente graças à religião aqui na Terra? Porque vou direto ao assunto. O catolicismo é a religião que declara
o criminoso inocente. Porque o catolicismo é que inocenta. Não é Deus que inocenta, porque Deus não inocenta ninguém. Jesus não inocenta ninguém, gente. Mãe Maria Santíssima, Bezerra de Menezes, Eurico Barçanufo, ninguém inocenta ninguém. Você praticou um crime, você tem que reparar, ou melhor, reconhecer, pedir perdão e reparar. Então, eu cometi um crime, eu quem devo me inocentar, reparando, pedindo perdão, reconhecendo o crime, buscando a minha redimissão. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então você consegue entender que bilhões de pessoas aqui na Terra se encontram nas condições dessa mulher vampira que declara-se inocente, mesmo exibindo condições de criminosa ou de criminoso, graças ao catolicismo, porque o catolicismo inocenta os criminosos. Ora, gente, por que existe o confessionário? Para inocentar, para absolver o ato que a pessoa fez, o pecado que ele cometeu. Agora, isso é dogma, isso é mitologia, isso não existe. Se existisse, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora, ó, com todo respeito. Se existisse absolvição no confessionário, através da atitude do padre, do papa, do bispo, não reencarnaria sequelados aqui na Terra, porque as sequelas que trazemos é o reflexo dos nossos atos de existências passadas ou dessa existência mesma. O que eu acabei de dizer agora é muito sério. Até a vó não esperava que eu dissesse isso. Se fosse fato, se realmente fosse verdade, não reencarnaria sequelados aqui na Terra. Vou resumir. Não reencarnaria, não existiria aqui na Terra pessoas coxa, muda, cega, surda, pessoas sem braço, sem perna. Não existiria aqui na Terra expiação. Você sabia disso? Se fosse verdade a absolvição no confessionário, não haveria necessidade de que a Terra aqui ainda fosse um mundo de expiação e de provas. O mundo aqui seria só de provação. Às vezes nem de provação. Porque provar o quê? Se já foi tudo absolvido. Mas uma coisa eu te digo, a Terra não seria mundo de expiação. Agora, que negócio é esse? Os padres continuam como sendo representantes de Deus direto aqui na Terra, absolvendo os pecados, os crimes de todo mundo que busca o confessionário, e mesmo assim, a Terra está lotada de deficientes físicos, de deficientes morais, porque não conta só a deficiência física, gente. Conta também se a deficiência moral, a fraqueza de intelecto, a fraqueza de moral, a fraqueza de índole, a fraqueza de vícios, de desejos, de cobiça, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo. Ora, o que adiantou passar pelo confessionário? Passou-se pelo confessionário, foi absolvido,
rezou até dar calo na ponta da língua, sentado lá no banco da igreja, gastou o dinheiro que tinha e que não tinha para ajudar ali na quermesse, na secretaria, comprou um pedacinho de terra no reino do paraíso do céu, e depois, na próxima existência, volta tudo sem cego, mudo, surdo, aleijado de moral, aleijado de raciocínio, de bom senso, de prudência, aleijado de ética. Ué, gente, o que está resolvendo isso aí? Será que as pessoas não acordam, não? Porque as deficiências físicas e as deficiências morais são reflexos da imoralidade de existências passadas que os padres absolveram dos crimes que praticamos, os crimes praticados que foram absolvidos pelos padres. Mas que absolvição é essa? Que o indivíduo acaba de desencarnar, pimba lá dentro do umbral. Fica lá 10, 15, 20, 30 anos no umbral. Ué, se ele foi absolvido, tinha que ir direto para o paraíso. Agora vai para o inferno, não é inferno não, ele vai para o umbral, e depois ele ainda retorna ao corpo físico sequelado, tudo, deficiente físico, tudo, cego, mudo, surdo, cego da memória, cego de raciocínio, cego de pensamento, cego de caráter, de moral, de ética. O que está acontecendo, gente? Será que ninguém acorda, não? Então, observaram o vampiro? O irmão Paulo disse, já está encerrando já. Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Olha, é profundamente má. Ela é má, gente. E afirma-se boa e pura de coração. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade, consciência tranquila. Está ali, eu vou usar esse termo mitológico com todo respeito, está ali no inferno, sofrendo, mas não dá o braço a torcer. Eu estou à procura do paraíso, eu não quero remédio, eu não quero trabalho, eu não quero misericórdia de ninguém, porque Deus é Deus. Eu preciso encontrar com Deus, porque me foi prometido o reino do céu. Criou, olha o que o irmão Paulo continua dizendo, criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Eita, gente. Olha, isso é um tapa na cara da gente. Pois quantos milhões de pessoas aqui na Terra, né, cria um inferno dentro de si, e depois ainda assevera que está à procura do céu. Tem pessoas, um dia eu conversando com uma amiga minha, uma senhora muito idosa mesmo, ela já desencarnou, ela tinha quase 78, quase 80 anos na época. Ela me disse assim, Luiz, eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu falei, mas por quê? Porque desde quando eu nasci, desde quando eu me entendo por gente fiel ao catolicismo. Olha, eu financiei reforma na igreja tal, isso não é em Paraíso não, é em outra cidade, no estado de São Paulo.
eu financiava a reforma nas igrejas, e ali no livro dos eleitos do Senhor, que tem um livro dos eleitos do Senhor, eu encabeçava o topo. Meu nome estava ali no topo. Luiz, mas quase 80 anos. A minha vida foi um inferno. Ninguém sofreu mais nessa vida que eu. O que você tem para me dizer? Aí é aquele caso, gente. Eu confesso que eu disse para ela assim: tudo passa. O importante foi que a senhora passou por esse sofrimento, por esse inferno todo. A senhora passou. Agora, independente, pode ter certeza que o que de bom a senhora fez mentalmente, a senhora não perde jamais. Nós não perdemos aquilo que nós fazemos. Fica registrado. E pode ter certeza de que o que a senhora sofreu aqui na Terra, nada acontece por acaso. É a lei de causa, efeito, ação e reação, e ela não estava entendendo. E eu fui explicando dessa forma, mas eu não exigi nada dela, não forcei nada, deixei. Ele só pode ter certeza que só o fato da senhora estar viva e da senhora existir é sinal que Deus a ama demais, porque caso contrário ele não teria criado a senhora. Você sabe que você está certo? Eu falei, não estou certo não. Tá sim, Luiz Antônio. E tal. Porque não adianta, gente. Olha, nós não reformamos ninguém aqui na Terra através do proselitismo. A doutrina nos esclarece isso. A não ser através dos exemplos. Jesus nos delegou bons exemplos. Francisco de Assis, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e muitos outros, Hipólito Leon Denisard Rivail, né? Então nada desse negócio de ficar forçando a pessoa. Então, olha só. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou. Agora aqui é remate, né? Está rematando aqui agora o capítulo 31. Olha o que o irmão Paulo arremata dizendo aqui, ó. É imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. É imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Nós temos que ficar tão atentos, gente, porque por detrás daquela aparência ali pode existir um lobo, pode existir uma naja, né? Uma cobra por trás daquela aparência. Você entende o que eu quero dizer, né? Por detrás daquela aparência pode existir um demônio mitológico. A pessoa se apresenta a você como se fosse um rei. Mas depois você casa com ele e você percebe que você casou com um sapo. A mulher se apresenta ao homem como se fosse uma rainha. Mas depois que se casa, ele percebe que casou com uma rã. Aí, meu bem, escorregou na casca da banana, bateu as nádegas no chão, pam! Escorregou, sim. Caiu. Bateu as nádegas no chão, sim. Se feriu, sim. Agora, não adianta reclamar. Reconheça o erro. Peça-te perdão. Peça a Deus e a justiça divina uma nova oportunidade de reparar. E esse reparar nós podemos substituir por recomeçar.
Só que nem sempre reconhecer, pedir perdão e reparar, nós conseguimos os três na mesma existência, e sim através das reencarnações posteriores. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos, desejamos e pensamos, porque deslize de 1 segundo pode complicar a nossa evolução durante séculos e séculos e séculos. Nós mesmos podemos estar na situação que nos encontramos aqui na Terra, às vezes por nós termos desviado 5 segundos mediante os desígnios de Deus em existências passadas. É a ilusão, é a fantasia. Quantas pessoas se casam com o outro porque ela é atraente, ela é sexy, ela é linda, ela é a mulher mais linda do país. Casa com ele porque ele é o homem mais sexy do Brasil. Sexy, lindo, atraente. Casa com ela porque ela é a mulher mais rica da cidade. Casa com ele porque ele é o homem mais rico da cidade. Interesse. Onde há interesse, não há amor. E onde há amor, não há interesse. Pois você não vê. Você não vê. Se você já viu, me conta. Você nunca viu e você nunca verá um bilionário ou uma bilionária famosa na mídia e na sociedade casar com um homem pobre, mendigo, ou uma mulher pobre, mendiga. O dia que você vê, o dia que você descobrir, você me conta, que eu venho aqui no ar, aqui no vídeo e peço perdão. Isso é fantasia, isso é ilusão da humanidade. Isso passa logo, porque o dinheiro acaba. A beleza física acaba. Beleza física é ilusão. Dinheiro é ilusão. Nós precisamos do dinheiro para poder administrar a nossa evolução aqui. Mas a partir do momento que falta bom senso, aí entramos na arrogância, no exibicionismo, na avareza, na pobreza de espírito. Nos adoecemos mais ainda moralmente e intelectualmente. E 99% da humanidade encontra-se enferma nessas condições. Então, o irmão Paulo, encerrando, ele diz assim: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou as más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina. Futuramente, um dia, ela será atendida. Mas por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Acertadamente, nosso irmão Paulo disse tudo e mais um pouquinho, que eu confesso que devido ao tempo, nós não temos tempo para poder falar mais alguma coisa, porque se tivesse eu iria dizer, Então o próximo capítulo é o capítulo 32, Notícias de Veneranda. Naquela época, Veneranda era a ministra, chefe coordenadora de Nosso Lar, um espírito de escola, um espírito muito evoluído, né? Um espírito que teve a oportunidade de várias vezes estar com Jesus, frente a frente, de falar com Jesus diretamente,
mas ela não admitia de tanta humildade e de tanta bondade em seu coração. Porque os bons são assim. Eles fazem as coisas sem interesse nenhum de querer aparecer, porque eles não se sentem melhor que os outros. Então até o próximo vídeo.